Então, continuando aqui com o nosso objetivo de mostrar um pouco a estrutura lógica por trás da teoria dos conjuntos, ou alternativamente a estrutura conjuntística por trás da teoria lógica. No outro vídeo eu tinha falado sobre inclusão e igualdade, né? Nesse vídeo aqui eu pretendo falar sobre interseção e união. Então vamos lá para o capítulo de interseção. Certo, então o capítulo ele começa aqui, né? Mas a primeira parte que eu achei interessante de falar está aqui, né? Na definição de interseção. O primeiro ponto que eu tenho que falar aqui é o seguinte: quando a gente está falando de A é um subconjunto de B, ou quando a gente fala A igual a B, né? Esses dois aqui são proposições completas, tá? A é um subconjunto de B, verdadeiro ou falso. A é igual a B, é o mesmo conjunto que B, verdadeiro ou falso. No caso da interseção e da união, não é assim, tá? Porque A unida a B não é uma proposição completa. Aqui no caso desse capítulo, né, A inter B não é proposição completa. A inter B simplesmente retorna outro conjunto, né? E é por isso, então, que a interseção e a união, se a gente fosse modelar em cálculo de predicados de primeira ordem, eles seriam funções, tá? Então, seria a função, a função união de A e B, né? Que retornaria um conjunto C, ou então um conjunto, vamos dizer assim, A unida a B. A gente usa esse símbolo assim por questões históricas, tá? Tu usa o símbolo no meio e esse símbolo em vez de uma função normal por uma questão histórica, né? Mas de qualquer forma, aqui a gente vai modelar a interseção como uma união, ou como uma função, tá? E outro ponto interessante é o seguinte: enquanto eu tinha relacionado a inclusão com a condicional, né? E a igualdade entre conjuntos bicondicionais, você pode pensar assim, pô, mas o condicional e o bicondicional também são funções, né? São funções proposicionais que, a partir de duas proposições, retornam a terceira. Então, por que tal como a interseção a partir de dois conjuntos retorna ao terceiro? A questão é que o condicional e o bicondicional, eles estão bem de perto ligados com as noções de consequência lógica e de equivalência lógica, né? Então, né, se A é uma consequência lógica de um conjunto de proposições gama, então o condicional cuja conjunção, ou cujo antecedente é a conjunção de todas as proposições em gama e o consequente é a conclusão, é uma tautologia. Da mesma forma, se duas proposições são equivalências lógicas, o bicondicional entre elas duas é uma tautologia, tá? Então, por isso que... E aqui, no caso, o I e o OU não está relacionado a nenhuma noção de lógica diretamente, tá? Partindo aqui, saindo um pouco dessa digressão, então, aqui a gente vai falar da noção de bicondicional, né? Então, aqui, para a gente ter uma proposição completa, a gente tem que falar o seguinte, ó. Para todo x, né? X pertence a esse conjunto, né, que é A unida a B. Se somente se, né, porque aqui a gente tem um igual. Se somente se, o quê? X pertence a A e x pertence a B. Bom, eu quero usar aqui tudo minúsculo por causa daquela questão que eu estava falando para vocês de que aqui você está forjando uma distinção de tipos que não é real, né? Conjuntos, eles são objetos. Então, eu vou usar uma constante para denotar eles, tá? Então, isso daqui é a definição da interseção. X pertence à interseção de A e B, ou seja, x pertence a esse conjunto retornado pela função de interseção entre A e B, se somente se x pertence a A e x pertence a B. E o importante aqui é que, tal como a inclusão está relacionada ao condicional e a igualdade está relacionada ao bicondicional,
a interseção está relacionada à conjunção. A gente vai ver depois que as propriedades da interseção são as mesmas propriedades da conjunção. Aí aqui ele continua, né? Esse modo de simbolizar a interseção de dois conjuntos A e B mostra-nos claramente que a condição de um objeto deve satisfazer para ser um elemento da interseção de A e B. Um objeto X pertence a A inter B, como está ali, né? Para todo X pertence a inter B, se somente se X pertence a A e também X pertence a B, né? Então, está correto aqui nossa relação. Outro ponto que eu tenho para falar é exatamente das propriedades. 7.2 propriedades da interseção, né? Essas daqui são propriedades da conjunção, né? E você pode pensar assim, por que essas propriedades entre conjuntos são propriedades de lógica proposicional, né? Até porque aqui eu estava falando o seguinte, vamos pensar que A é a proposição C para um C arbitrário pertence ao conjunto A, tá? Porque a partir daí a gente pode fazer uma introdução do quantificador universal. Aí, por que tem isso, né? Porque você pode pensar proposições também como conjuntos, né? Por isso que eu falei, a estrutura lógica do critério de conjunto ou até a estrutura conjuntística da lógica. Uma proposição é o conjunto das situações em que ela é verdadeira. Vamos pensar assim, um conjunto das linhas da tabela de verdade em que ela é verdadeira, né? Então, por isso, qual proposição, gente, é relacionada ao conjunto vazio? Pense bem. O conjunto vazio seria uma proposição cujas linhas da tabela de verdade em que ela é verdadeira são nenhuma, né? Porque ele é um conjunto vazio. Então, o conjunto vazio, ele está relacionado ao falso, né? Uma proposição que é sempre falsa, uma contradição, né? Já o conjunto universo, né, que é o que está aqui, é o conjunto que contém tudo, ele está relacionado a uma proposição que é verdadeira em todos os... Deixa eu tirar esse aqui do topo para não ficar piscando. É verdadeira em todos as linhas da tabela de verdade, né? Então, ela está relacionada ao vero, não é? Uma tautologia qualquer. Então, vamos lá. Então, tendo essa noção, a gente vai perceber que essas propriedades são propriedades da conjunção. Então, proposição A e uma contradição, se somente se contradição, né? Como o bicondicional, ou a conjunção só é verdadeira quando ambos os conjuntos são verdadeiros, qualquer conjunção com uma contradição é ela mesma contradição. Ou seja, A e contradição é equivalente a uma contradição. Certo? Você pode fazer a tabela de verdade aqui e você vai ver que isso daqui é uma contradição, né? Identidade. A e uma tautologia é verdadeira se somente se A for verdadeiro. Por quê? Porque a tautologia é sempre verdadeira. Então, para a conjunção ser verdadeira, depende do A ser verdadeiro. Se o A for verdadeiro, A, verdadeiro e verdadeiro vai ser verdadeiro. Se o A for falso, verdadeiro e falso vai ser falso, né? E aqui a gente pode fazer a tabela de verdade tranquilamente. E já aqui, A e A é equivalente a A. Ué? Para não ficar passando tudo sem fazer a tabela de verdade, isso aqui tem que estar na frente mesmo. Vamos fazer a tabela de verdade desse aqui. A e A, se somente se A. Então, A pode ser verdadeiro, pode ser falso. A e A, se somente se A, né? Aqui a gente já sabe que é verdadeiro e falso. A e A. Verdadeiro por verdadeiro, verdadeiro. Falso por falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Né? Ou seja, essa proposição aqui é uma tautologia. Todas essas daqui são, tá? Todas essas proposições são tautologias, né? Então aqui eu poderia até ter uma relação mais forte. Poderia ter uma relação de, sei lá,
consequência lógica para os dois lados, né? Mas para ficar mais simples, vou só dizer que esse bicondicional aqui são tautologias, são verdades lógicas, né? Como são verdades da teoria do conjunto. 4. A e B igual a B e A. A ou A e B, se somente se B e A. Ou seja, isso daqui também é uma tautologia. Por quê? Quando é que um condicional é verdadeiro? O condicional é verdadeiro quando ambos são verdadeiros. Então, se ambos A e B são verdadeiros, ambos B e A são verdadeiros. Né? E por fim, a propriedade associativa. Né? Quando você tem uma conjunção, você não faz diferença os parênteses, né? Eu poderia botar o parênteses aqui e poderia botar o parênteses aqui. Isso aqui também é uma tautologia, tá certo? Então, vale a pena, se vocês quiserem, fazer todas essas tabelas aí. Mas vamos continuando. Aí aqui, depois ele tem algo mais interessante. Propriedades conjuntas da inclusão e da interseção. No nosso caso aqui, essas propriedades são conjuntas, são propriedades conjuntas da conjunção e condicional. Né? Então, A e B implica A. Isso aqui é uma tautologia. E A e B implica B. A e B implica B. Exatamente essa tautologia aqui que está por trás da regra da eliminação da conjunção, né? Se eu sei que A e B é verdadeiro, eu sei que A é verdadeiro, porque para A e B ser verdadeiro, tanto A quanto B tem que ser verdadeiro, né? Vamos lá. A implica B. A implica B. Tá, é porque ele está com esse somente C aqui na metalinguagem, né? Mas eu poderia botar aqui o bicondicional, de qualquer forma, isso aqui vai ser uma tautologia. Isso daqui é menos óbvia, né? A e B, se somente se A. Aí vamos fazer a tabela de verdade, isso aqui, para ver se realmente é uma tautologia. Isso aqui, de fato, é uma tautologia que eu não conheço, mas deve ser. Por que deve ser? Porque a lógica de predicado, a lógica proposicional e a lógica de predicados também, elas têm uma estrutura em comum com a teoria dos conjuntos. Então, eu confio que isso aqui é tautologia. Vamos mostrar. Pronto. Vamos lá. V, V, F, F, V, S, V, F. Então, para saber se bicondicional, tem que saber esse lado do bicondicional e o lado de cá. Esse lado aqui é um condicional, fica assim. O lado de cá tem que saber a conjunção primeiro. V, V, ou VF, F, F. VF, F, F. Aí o A aqui eu vou copiar só para ficar mais simples, tá? Beleza, V com V dá V, F, V, V. Né? Porque esse bicondicional é verdadeiro quando os dois lados têm o mesmo valor de verdade. Aqui na primeira linha não tem, na segunda não tem, tem e tem. Agora bora ver o bicondicional. O bicondicional aqui, esse bicondicional aqui é entre o quê? É entre isso aqui e isso aqui. V com V, V. F com F, V. V com V, V. V com V, V. Pronto. Realmente, isso daqui é uma tautologia. Né? Então, dado que isso aqui é uma tautologia, né, só para lembrar essa relação, tá? Então, o argumento que vai disso daqui como premissa, A implica B como premissa, para a conclusão de que A e B, se somente se A, é válido, e o argumento que vai dessa premissa para essa conclusão também é válido, não é? São logicamente equivalentes. Eu consigo provar um a partir do outro. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que essa
proposição aqui é logicamente equivalente a essa proposição. Do mesmo modo que esse conjunto aqui ou que essa proposição aqui é verdadeira, se somente se essa daqui também é. Tá? Então vamos lá. Se C implica A e C implica B, ou C implica A e C implica B, se somente se C implica A e B. Né? Essa propriedade C implica A, não sei. Acho que tem um nome essa propriedade, acho que é o cut. Né? Não é? Acho que é o cut que chama. Uma propriedade de relação de consequência lógica. Não estou muito certo disso, tá? Mas eu acho que é o cut. Então isso daqui, ela é relacionada à seguinte coisa. Então, C implica A e C implica B, se somente se C implica A e B. Certo? Isso aqui é verdade, isso aqui é uma tautologia. Vamos provar? Deixa eu tentar aqui pelo menos escrever isso daqui de uma maneira mais ordenada, tá? Vou botar aqui embaixo, ó. C implica A e C implica B. Isso daqui é verdadeiro se somente se C implica A e B. E beleza, né? Como isso aqui, eu vou mostrar aqui que esse bicondicional é uma tautologia, quer dizer que essas duas, essa proposição aqui de lado de cá e essa proposição do lado de cá, elas são equivalências lógicas, tá? Isso aqui vai dar 8 linhas, né? Tô pensando aqui se vai bastar, para fazer. A, B, C. Tava pensando assim, eu poderia fazer um tablô. Mas o tablô aqui vai ser chatão, porque vai ter muita ramificação. Então, acho que talvez seja até mais rápido fazer a tabela. Vamos lá, parar de chorar e fazer. C implica A e C implica B. Se somente C implica... Deixa eu fazer A e B, fazer pequenininho para dar espaço, né? Ficou feião. C implica A e B. Beleza. Aqui fica V, 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 F, 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 F. Ninguém faz isso aqui. V, F, V, F, V, F. Que era para dobrar, né? V, V, F, F, V, V, F, F. Aí aqui eu vou fazer V, S, V, F, V, S, V, S. Beleza. Então, para eu saber esse bicondicional, tem que saber o antecedente e consequência. Para eu saber o antecedente aqui no caso é uma conjunção. Para saber essa conjunção, preciso saber esses dois condicionais aqui. De C para A, né? Vamos lá. V com V da V, F com V da V, V com V da V, F com V da V, V com F da F, F com F da V, V com F da F, F com F da V. Agora de C para B. V com V da V, F com V da V, V com F da F, F com F da V, V com V da V, F com V da V, V com F da F, F com F da V. E agora eu quero saber aqui a conjunção, né? V, V, F, V, F, V, F, V. Agora o lado de cá. A e B. A e B é V, V. O resto tudo F, né? F, 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 S, S, S. Agora eu vou o C aqui, né? O C é V, F. Vou fazer aqui só para não me atrapalhar.
Agora, a condicional entre C e A e B. V, V, F, V, F, V, V, V. Beleza. Agora eu tenho que fazer o bicondicional. Bicondicional entre isso aqui, vou circular aqui só para não me atrapalhar, tá? E isso aqui. Aqui a gente já pode ver que são iguais, né? V com V dá V, V com V dá V, F com F dá V, V com V dá V, F com F dá V, V com V dá V. Opa! Aqui tá diferente, né? Eu devo estar errado. E errei mesmo, ó. Tá vendo aqui? Aqui era V com F, né? Essa aqui era para ser F. Então, F com F dá V, V com V dá V. Ou seja, isso aqui é realmente uma tautologia. Como é uma verdade da teoria dos conjuntos, 3 aí. Se A implica B, então A e C implica B e C. Isso aqui é um tipo de monotonia, né? Ou seja, se adicionar premissas, não diminui a quantidade de consequências que você pode tirar, né? Essa propriedade se chama monotonia. E a de cima eu acho que é o cut mesmo. Então aqui isso daqui vai ser uma tautologia. Se A implica B, então A e C implica B e C. Pode fazer a tabela. Tá bom de tabela aqui pra gente, né? Então, percebeu como é a mesma estrutura, de modo que você vai ter até as mesmas tautologias, no caso tautologia para o cálculo proposicional e propriedades das funções, etc. Tá? Nessa página aqui, eu tinha esquecido que tinha outra questão que eu achei interessante, que é essa definição de conjuntos disjuntos. Né? Então, dois conjuntos são denominados disjuntos se eles não têm elementos em comum. Ou seja, dado dois conjuntos disjuntos A e B, expressamos simbolicamente a disjunção deles como A inter B igual a vazio. Né? Então, isso aqui tem a ver com consistência e inconsistência. Né? Então, a sentença relacionada aqui na lógica é A e B, se somente se falso. Ou seja, quer dizer que A e B eles são inconsistentes. Né? Pensando aqui na definição de uma proposição como conjunto das situações de declaração verdadeiras, sem interseção entre esses dois conjuntos é o vazio, isso quer dizer o quê? Que não há situação em que ambas são verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, dois conjuntos são disjuntos quando as proposições equivalentes, né, a eles, relacionadas a eles, são inconsistentes. Já a interseção entre dois conjuntos é não vazia quando as proposições relacionadas a eles são consistentes, né? Então, um exemplo de conjuntos disjuntos, a gente vai ver lá quando a gente for ver a relação de complemento, A e não A. A e não A é disjuntos. Ou seja, A e o complemento de A, como a gente vai ver depois. A e não A é verdadeiro, se somente se o falso for verdadeiro. Como o falso é sempre falso, o A e não A é sempre falso. Tá bom? Então agora, só tem mais uma coisinha para falar sobre interseção, que eu acho que tá, né? O capítulo aqui é bem grande, ele tem muitas coisas de matemática que não vou importar diretamente a gente, tá? É aqui, ó. Página 159. Olha lá. 159. Bom, isso aqui são os exercícios, né? Aí tem muitos exercícios aqui que dá para você responder muito facilmente utilizando a estrutura lógica, né? Sei lá, vou pegar aqui um aqui, ó. Dado A, B, C, né? Então, olha só, dado A, B, C, tal que, então isso aqui é a primeira premissa.
A e B, se somente se A e C. E ele quer saber se daqui eu consigo concluir que B, se somente se C. Eu acho que sim, então. Eu quero concluir, tá? Eu quero concluir que B, se somente se C, né? Então, deixa eu botar isso aqui. Isso aqui é uma premissa, né? Vamos tentar. Isso aqui é um bicondicional, né? Então eu tenho que provar ambos os condicionais. Tem que provar que B implica C e depois provar que C implica B. Então eu vou supor B. Não dá para provar. Sabe por que não dá para provar? Porque A pode ser uma tautologia. Não. O A pode ser uma contradição, na verdade. Se o A for uma contradição, né, então esse aqui ele não dá para provar. Porque se A for uma contradição, gente, perceba, se A for uma contradição, vamos dizer assim, ó. Ele fala assim, dê um contra-exemplo, né? Vamos dizer, o nosso contra-exemplo é, sei lá, A é verdadeiro, ou A é falso, né? A é uma contradição, então A é sempre falso. A é falso. B é verdadeiro. E C é falso. Nesse caso, eu vou ter falso, né? Vou ter falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, né? Falso e verdadeiro dá falso. Opa, aqui vou ter falso, verdadeiro, falso e falso. Falso, verdadeiro dá falso. Falso, falso dá falso. Falso, se somente se falso, dá verdadeiro, né? Então, não dá para provar. Achei que dava, mas não dava, né? Então, dá para observar muitas coisas aqui, tem a ver com lógica. Aí vamos lá para o 7, né? O 7 aqui, ó, ele tem dadas as afirmações a seguir, verifique quais são verdadeiras, quais são falsas. Demonstre aquelas que são verdadeiras, forneça contra-exemplos para aquelas que são falsas, né? Então, como eu disse, né? Isso aqui, a gente pode traduzir isso aqui como um A implica, se A implica B e A e C, se somente C. Né? E uma coisa perceba, se eu tenho uma proposição assim, ó, A, se somente se, contradição, isso quer dizer que não há. Né? Então aqui, para facilitar, ao invés de escrever A e C, se somente se, contradição, eu posso simplesmente colocar não, A e C. Então, isso daqui implica não, né? B e C. E aí, esse condicional aqui teria que ser uma tautologia. Né? Vamos ver se é. Não vou fazer todos, mas dá para fazer quase todos aqui, tá? Ou todos aqui dá para fazer. Eu não vou fazer porque são cada tabelinha grande, né? E eu não estou querendo usar muito dedução natural. Tableau aqui também não vai funcionar. Né? Tem muita negação de ir e condicional sem negar. Então vai ter muita ramificação também. Vamos lá. Aqui está botando um parênteses. Vocês têm que me avisar. Então, vamos lá. A implica B e não é o caso de A e C. Isso implica que não é o caso de B e C. Vamos lá. V, F, S, S, S. V, F, F. V, F, F. V, F, V, F, V, F, V, F. Aqui eu vou fazer a tabela
encurtada, tá, gente? Vou fazer primeiro o consequente. E sempre que o consequente for verdadeiro, o condicional vai ser verdadeiro. O condicional consequente verdadeiro é sempre verdadeiro, né? Então vamos lá. B e C. B e C aqui é verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. Beleza, então aqui a negação é falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, nenhuma dessas linhas aqui eu preciso fazer. Porque aqui eu já sei que o condicional é verdadeiro. Por quê? Porque o consequente dele, primeiro eu preciso, né? Primeiro eu preciso. O consequente aqui, 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 nessa segunda, terceira e quarta linha é verdadeiro. E nas três últimas também, né? Então, o condicional consequente verdadeiro é sempre verdadeiro. Aí eu tenho que me preocupar com a primeira e com a quinta linha, tá? A e B. Se A então B na primeira é verdadeira, na quinta é verdadeira. A e C na primeira é verdadeira, na quinta é falsa, né? Só que eu quero não, hein? Aqui é falsa, aqui é falso. Aí eu tenho V e falso, falso, V e falso, falso. Então o consequente é falso, mas o descendente também é falso. De modo que nessas linhas o condicional é verdadeiro, nas outras também, né? Então você vê que isso daqui em relação a conjuntos deve ser verdadeiro, porque a fórmula relacionada em lógica é uma tautologia, né? Então façam aí como dever de casa. Se tiver alguma dúvida de algum, fale comigo. Todos aqui do 7 e do 8, tá? Então, dito isso, vamos passar para a parte de união. A parte de união é em 69. Em 69. Nesse livro aqui ele tem várias outras coisas, tá? Coisas mais específicas de direito conjunto, de conjuntos numéricos, etc., que não são diretamente relevantes para a gente, tá? Então aqui, vamos lá. Também no capítulo de união, ele tem aqui as paradas sobre aritmética e tudo mais. Vamos lá para a definição de união. A união, ela funciona mais ou menos como uma interseção, né? É uma função também que entre dois conjuntos retorna a outro. Só que em vez de ser relacionada com a conjunção, é relacionada com a disjunção. Disjunção inclusiva, tá bom? Aí você vai ter depois união disjunta, que aí vai ser disjunção exclusiva. Mas a união normal é de disjunção inclusiva. Então, como é que fica aqui? Para todo x, x pertence à unida B, se somente se x pertence a A ou x pertence a B. Essa aqui é a definição da união, tá? E perceba como é a união inclusiva. Ele vai falar aqui, ó. Esse modo de simbolizar a união de dois conjuntos A e B mostra-nos claramente que condição o objeto deve satisfazer para ser um elemento da união A e B. O objeto X pertence à unida B em cada um dos seguintes casos, mutuamente exaustivos e excludentes. X pertence a A e não pertence a B. X pertence a B e não pertence a A, ou X pertence a ambos. Então, quando é conjunção é verdadeira, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, quando o consequente é verdadeiro e o antecedente é falso, ou quando ambos são verdadeiros. Então, a disjunção aqui é uma disjunção exclusiva. E aí, beleza. Na próxima página, propriedades da união, a gente já sabe aqui que vai ser propriedade da disjunção, do mesmo jeito que a gente concluiu lá, que as propriedades da interseção eram propriedades da conjunção, né? E aqui a gente vai montar as frases exatamente da mesma maneira. A gente vai pensar que a proposição A, ela diz de um elemento, de algo arbitrário que ele pertence ao conjunto A. B diz que de algo arbitrário que ele pertence ao conjunto B. Então, A unido, né? E já o conjunto vazio é aquele conjunto que nada arbitrário pertence a ele, né? Então é o falso, né?
seja, algo que é sempre falso. Então aqui é A unido ao falso é se somente se A. Né? Então, como o falso é sempre falso, essa disjunção aqui do lado de cá, do bicondicional, ela ser verdadeira depende exclusivamente do A ser verdadeiro. Se o A for verdadeiro, a disjunção será verdadeira. Se o A for falso, ela será sempre falsa. Né? Então, foi aqui que eu não fiz nenhuma tabela falsa, né? Pra você ver como é que é. O falso eu não preciso botar ele na tabela, porque ele é sempre falso. Eu poderia botar ele aqui também assim e escrever falso, falso. Ele é sempre falso. Por isso que ele é o falso. Então, vamos lá. A ou falso, se somente se A. Vamos fazer A ou falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro. Falso, falso, falso. E o A aqui é verdadeiro, falso. Verdadeiro se somente se verdadeiro, verdadeiro. Falso se somente se falso, verdadeiro. Tá? Então, aqui, já o produto inverso ele é relacionado ao vero, né? Que é a proposição que é sempre verdadeira. Se somente se vero. Ou seja, a ou vero, a ou uma tautologia é sempre uma tautologia. Né? É verdadeiro em todos os casos. Por quê? Ela é equivalente ao vero, né? E lembrar que essas equivalências aqui são equivalências lógicas, né? Esses bicondicionais são verdadeiros em todas as linhas da tabela de verdade. Né? Isso aqui é idempotência, né? A ou A, se somente se A. A ou A é logicamente equivalente a A. Né? Então, vamos lá, vou fazer aqui A ou A para você ver. A ou A. Pode botar aqui se somente se A. Aí o A aqui é verdadeiro e falso. A ou A fica verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Verdadeiro ou verdadeiro, e se somente se verdadeiro, verdadeiro, falso, se somente se falso, verdadeiro. Essa aqui é a tautologia. Mesma forma, a comutatividade da disjunção, A ou B é logicamente equivalente, né? Porque isso aqui é uma tautologia, B ou A. E por fim, a associatividade também, que também funciona para a disjunção. A ou B ou C é logicamente equivalente a ou B ou C. Certo? Então, tem nada de muito estranho, surpreendente aqui. Mesma coisa aqui, ó. Propriedades conjuntas da inclusão e da união. Mesma coisa são as propriedades da inclusão, ou seja, condicional e união. Né? Então, aqui, ó. A implica A ou B. Isso aqui é uma tautologia. Né? Por quê? Porque se A for verdadeiro, A ou B sempre vai ser verdadeiro. A, B, V, V, F, F, V, F, V, F. Só pausar aqui, que o ventilador está fazendo muito barulho. Tá, continuando. A, B, A implica A ou B. Repetindo o A aqui, V, V, F, F. A ou B fica V, 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 F. Aqui eu tenho V com V da V, V com V da V, F com V da V, F com F da V. Tautologia, tá? Do mesmo modo, B implica A ou B. Né? Sabe que isso aqui é assim por causa da comutatividade, né? A mesma coisa, A implica B é uma equivalência lógica de A ou B se somente se B. Né? Se sempre que A é verdadeiro, B é verdadeiro, então sempre que A ou B é verdadeiro, o B é verdadeiro. Né? Porque se o B for verdadeiro, o B é verdadeiro. Mas se o A for verdadeiro, o A implica B. O B também vai ser verdadeiro. Faz a tabela de verdade que você vai ver. A implica C, ou A implica C e B implica C, se somente se A ou B implica C. Né? Porque se
Isso aqui tem a ver com até a eliminação da disjunção, né? Se eu sei que A... se eu consigo provar que A implica B, se eu sei que A ou B, eu sei que A ou B é verdadeiro, e consigo provar que A implica C e o B implica C, eu posso concluir C. Mas pode fazer a tabela de verdade. Vou escrever aqui, aqui que tá meio ruim. Vou escrever aqui. Tá muito grosso ali né? Então, isso aqui, a 3 fica como? Se A implica C e B implica C, e isso aqui, se somente se A ou B implica C. Né? Isso aqui é a tautologia. Quer dizer que esses dois lados do bicondicional são logicamente equivalentes. Você pode fazer o argumento de um para o outro, do outro para um. Né? Aí o 4 fica A implica B e A implica C, se somente se A implica B ou C. A implica B. Esse aqui eu fiquei na dúvida, viu? Que se isso aqui é verdadeiro, vamos fazer. Fiquei na dúvida. Vou apagar aqui o 4, tá? Pra gente fazer uma tabela. Tô com preguiça de escrever muito. Vamos ver. Aqui eu tenho que ter. Chegar um pouquinho mais pra cá. A. Ajuda se eu não puxar essa aqui. B e C. F, 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 F. F. V, S, F. V, S, S. V, S, V, F. V, S, V, F. De novo, né? Tabela bem grande. Vou começar pelo consequente aqui, que é vou começar pelo antecedente. Acho que começando pelo antecedente eu consigo cortar mais coisa. A implica B, fica V, V, S, S, V, 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 V. A implica C, fica V, F, V, F, V, 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 V. Condicional aqui, conjunção, né? Fica V, F, 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 V, V. Me dei mal, né? Não consegui cortar muita coisa. Consegui cortar só. É um bicondicional, né? Então não tinha nem como cortar. Vamos lá. V, 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 S, F, F, F. A, B ou C. V, 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 F. V, 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 F. Isso aqui é um condicional. Agora, V, 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 S. V, 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 V. Pois é, isso aqui não tá... não tá dando, não. Será que eu fiz uma coisa errada? A implica B e A implica C. Se somente se A implica vezes C. Porque perceba, se A implica B e A implica C, A implica B e C. A implica B e C. Né? Então, o lado de cá para cá do bicondicional é verdadeiro, mas o de cá para cá não, porque A implica B ou C é mais fraco do que A implica B e C. Né? Então, não sei, eu acho que aqui deveria ser um ou. Deveria ser um ou. Aí implicaria.
Quer ver? Que aqui, ó. Vamos fazer aqui a tabela do O. Aqui fica verdadeiro, 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 falso. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Agora sim, ó. Agora, essa tabela aqui é igual a essa. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, falso com falso, opa, falso com falso. Dá verdadeiro, verdadeiro, e o resto dá tudo verdadeiro. Né? Então, eu acho que ali tinha que ter um ou, tá? Vocês aí que são melhores do conjuntos do que eu, veja aí se tá errado. Eu acho que tá errado o livro. E por fim, esse 5 aqui, ele está dizendo o seguinte: se A implica B, então A ou C implica B ou C. Espera. Se A implica B, então A ou C implica B ou C. Isso aqui me parece uma tautologia, tá? Eu não vou fazer porque eu já estou cansado de fazer tabela, tá? Porque percebam, se A implica B, então, se é verdade que A implica B, e é verdade que A ou C é verdadeiro, então perceba que B ou C tem que ser verdadeiro, porque se A for verdadeiro, A implica B, B vai ser verdadeiro. E se o C for verdadeiro, o C vai ser verdadeiro. De modo que esse condicional de K vai estar sempre correto, né? Esse daqui dá para fazer bem rapidinho com dedução natural. Não sei até que ponto aí vocês estão íntimos da dedução natural, mas pô, pega lá nesse próprio canal aqui, na lista de lógica 1, tem vários vídeos ensinando a dedução natural. Então vamos lá. Eu quero provar que essa aqui ele não tem premissa, né? Então vou botar esse traço aqui vazio. Eu quero provar um condicional. Então eu vou supor um antecedente para tentar derivar o consequente. Mas olha, meu consequente já é um condicional também. Então como é que eu vou fazer? Vou supor um antecedente para tentar derivar um consequente. Certo? E aí eu tenho algo, eu sei que A ou C é verdadeiro. Aí o que eu vou fazer? Vou supor A para poder fazer a eliminação da distinção, né? Aí se eu supus A implica B. Aqui é 1, 3 modus ponens, né? Aí beleza, A implica B. Agora eu vou supor C, o outro disjunto, né? C. Opa, ali não tinha terminado ainda não. Né? A implica B, e de B eu tiro B ou C. Beleza, aí agora eu vou supor o outro disjunto, que é C. Mais rapidamente ainda, de C eu tiro B ou C por introdução da disjunção. Então, eu tenho A ou C. A implica B, de A eu tiro B ou C, de C eu tiro B ou C. Por eliminação da disjunção, eu tiro B ou C. Agora perceba, eu supus A, vou botar para o lado de cá aqui. Eu supus A e derivei B ou C. Né? Então eu posso introduzir, eu supus A ou C e derivei B ou C. Então eu posso introduzir o condicional. Mas olha, eu supus A implica B e derivei se A ou C implica B ou C. Daí eu posso concluir esse condicional aqui. Tá? Então, beleza. E aqui de baixo você tem outras propriedades, né? Que eu não vou ficar aqui provando todas, vai ficar muito cansativo. Mas são propriedades também que vão valer para, no caso aqui, interseção e união. São propriedades conjuntas da conjunção e disjunção. A primeira propriedade vai dizer o seguinte: A e A ou B
Isso aqui é logicamente equivalente a A e A ou B. Por quê? Isso aqui vai ser verdadeiro se somente se A for verdadeiro. Porque se A for verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiro, a disjunção vai ser verdadeira, logo a conjunção vai ser verdadeira. Aí eu vou ter verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Se o A for falso, isso aqui vai ser falso. Essa disjunção vai ser verdadeira, mas a conjunção vai ser falsa. Então, falso com falso vai dar verdadeiro. Né? E aí você pode fazer a tabelicha de verdade, né? Pode fazer aqui, mas eu não vou colocar as colunas do A e B não, tá? O A vai ser VV, FF. Né? Então, VV, FF. A e B na primeira linha é verdadeiro e nas outras é falso. V, F. A, não, mas não é A e B, né? Desculpa, não. É A ou B. Então, A ou B vai ser verdadeiro nas três primeiras linhas e falso na última. Então, aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Acima daqui é verdadeiro. Né? Então, aqui vai ser verdadeiro, 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 verdadeiro. Mas porque aqui é falso com falso, falso com falso, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro. Né? Então, esse daqui é uma tautologia. Mesma coisa. Deixa eu botar aqui só I, A, I, A ou B. Se somente se. Ah, tá. Já viu que foi the regions. Aqui tá trocado as A ou A e B. Se somente se A. Né? Por quê? Porque se o A for falso, essa atribuição vai ser falsa. E aí, como vai ser falso ou falso, vai dar falso. Falso com falso vai dar verdadeiro. Se o A for verdadeiro, não importa se o B é verdadeiro ou falso, porque independentemente dessa conjunção ser verdadeiro ou falsa, esse primeiro A aqui sendo verdadeiro já garante a disjunção verdadeira. Então, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Tá? Distributividade. Né? Então, você pode distribuir a conjunção sobre a disjunção. Isso daqui é logicamente equivalente a, né? Então, A e B ou A e C. A e B. Estou tendo um Azinho novo, né? A e B ou A e C. Né? Que eu preciso para isso. E 3, distribuividade. Aqui é agora distributividade da disjunção sobre a conjunção. Então, A ou B e C, isso aqui é logicamente equivalente a ou B e A ou C. Certo? Vocês podem fazer as tabelas de verdade aí que vocês vão ver que de fato isso ocorre. Outra coisa que me chamou a atenção na parte aqui de união é na página 176. 176. Aqui, ó. Considere a seguinte definição, tá? Um conjunto A é denominado transitivo se qualquer dos elementos de A é também um subconjunto de A. Simbolicamente, para todo x, se x pertence a A, x é um subconjunto de A. Normalmente, um conjunto A é transitivo tem a seguinte propriedade. Para todo B, né, que ele tá... Aí você vê que parece que ele tá fazendo uma quantificação de segunda ordem, mas não, conjuntos são indivíduos. Para todo B,
Inclusive, se eu colocar isso aqui como indivíduos, ó, perceba como fica mais óbvio que isso aqui é uma transitividade. Para todo x, para todo y, x pertence a e a. Deixa eu ver dizer. X. X pertence a e y pertence a x, é isso? Implica que y pertence a A. Agora vamos só arranjar aqui para todo x, para todo y. Se x pertence a y e y pertence a A, então x pertence a A. Então daí você vê, obviamente, que é uma transitividade, né? Está meio mascarado aí com essa modificação aí que parece de segunda ordem, mas não é. É a codificação normal, tá, gente? E a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês acho que não tem mais nada. Ah, tem aqui sim. Na página 186. Tô falando aqui em 186, tá, gente? Mas isso aqui é... Não. É a página 186 do arquivo, tá? Não do livro. O arquivo tem umas páginas no começo, então é 176 do livro. Aqui ele define a união disjunta, né? Que eu falei para vocês que é relacionado com a disjunção exclusiva. O caso particular de união de dois conjuntos em que os elementos pertencem a A ou B, mas não a ambos, é conforme a seguinte. Aí como é que era, gente? A definição de A XOR B. Isso daqui é o quê? A ou B, e não é o caso de A e B. Certo? Então, a união disjunta da reunião de dois conjuntos A ou B é o conjunto cujos elementos pertencem a A ou a B, mas não a ambos. Notação, A ou B, né? O contração em cima. Aquele simplesmente, para quem de vocês aí forem ler livros mais da matemática, às vezes eles têm essa convenção de usar ou para expressar a união disjunta, né? Ou a disjunção exclusiva, né? E aqui simplesmente ele usou a disjunção exclusiva. Mas na verdade, teria que ser o seguinte, ó. Para todo x, x pertence a união disjunta B, se somente se x pertence a A e x pertence a B, ou seja, x pertence a A unido a B, né? X pertence a A ou x pertence a B, x pertence a A unido a B, e, né? Não é o caso. Então, não é o caso de x pertencer a A inter B, né? Mas perceba, isso daqui, usando De Morgan, não é o caso de A e B, não A ou e não B. Só que isso aqui não tem uma boa... Tá, vou colocar só assim. E não é o caso de x pertence a A e x pertence a B. É porque ainda não posso lidar muito bem com a negação sem antes falar de complemento. Então vamos deixar aqui a negação, tá? A negação aqui é algo, por enquanto, pra gente misterioso. Mas pretendo no futuro voltar a falar dessa negação, tá bom? Então, gente, isso aqui, por enquanto, era tudo que eu tenho que falar
Tem umas coisas para falar, né? Mas eu queria falar, pelo menos, sobre interseção e união. Aí eu pretendo fazer um outro vídeo falando da complemento e diferença entre conjuntos, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço, foi divertido e cansativo. Tchau.